Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente está começando um projeto novo, é o SMK Podcast. Então é uma série de entrevistas, de bate-papo com nossos alunos, né? Contando um pouquinho da experiência, dos resultados que eles tiveram e de como é treinar com a gente, de como é treinar no nosso método de treinamento físico. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho de tudo isso que a gente vive no nosso ambiente de treinamento. E hoje a gente está com uma aluna aqui, a Babi Matos. Ela é nossa aluna e a nossa primeira convidada para contar um pouquinho da experiência dela de treinamento e também da experiência dela com a gente e dos resultados que ela obteve. Seja bem-vinda, Babi. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é muito bacana aceitar esse convite, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida, o CrossFit, então vai ser bacana compartilhar essa experiência com o pessoal. É isso aí. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho como foi que você conheceu a gente. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar do nosso treinamento? Como que foi? Qual foi a impressão que você teve? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre tenho o estigma do CrossFit, né? As pessoas acham, CrossFit, vou me machucar, né? Então, eu sempre tive muita resistência a isso. E eu já tinha ouvido falar que vocês tinham esse treinamento aqui. Mas eu nunca me interessei porque eu sempre tive muita resistência, assim, à academia, né, a peso e tudo mais. Então, para mim foi um processo longo de adaptar a ideia para começar e realmente ver, porque eu já não cheguei começando, eu fui fazer uma aula experimental para ver se eu iria dar certo. E foi esse o caminho que foi trilhando aí no começo. E o que foi assim que te chamou a atenção nesse primeiro momento? E onde foi que você viu? Alguém te falou? Você viu na internet? Sim, eu tenho uma amiga que inclusive é sua aluna, a Nayara Grigolin, e ela faz uns serviços pra mim, né, de unha e tal. E aí a gente é muito amiga, a gente conversa e ela sempre falava do CrossFit. Bah, você precisa ir, você vai gostar, é muito bacana, é bom pra cabeça, assim, a gente fica leve, vai ser maravilhoso, é uma terapia. E isso ela fez durante 1 ano comigo, pra conseguir me convencer, né? E eu falei, então tá, eu vou lá fazer uma aula experimental, mas foi um processo longo. Foi bem difícil. E o que você estava procurando assim, né? Quando você ouviu falar, o que te chamou a atenção para começar a fazer? O que você estava Tá, eu já vinha procurando? de um processo, assim, para cuidar da minha saúde física, né? E eu já estava fazendo um acompanhamento de reeducação alimentar e caminhada. Só que chegou num ponto que eu perdi bastante peso e eu precisava ganhar massa muscular, porque eu estava perdendo massa magra. E essa minha amiga nutricionista, Fernanda Altimari, ela falou: você precisa fazer academia. E eu quase caí. Eu falei: não, gente, eu não vou fazer academia. Eu detesto academia. Eu não consigo. Para mim, é muito entediante. É um perfil que eu tenho. E eu consegui enrolar ela 2 meses. Assim, não, eu vou fazer, eu vou começar. E chegou num ponto que eu precisava mesmo de uma atividade de força. E a Nayara sempre conversando comigo. Eu falei, eu vou testar pra ver, porque eu vou ter que fazer. Então, entre a academia e uma coisa nova, eu vou tentar uma coisa nova, porque a academia eu já sei que não funciona comigo. E eu fui para uma aula experimental totalmente inocente. E eu caí nas garras do CrossFit. Eu me apaixonei na primeira aula, foi muito bom. Tanto emocionalmente como fisicamente, foi assim, maravilhoso. Eu falei, quando que eu começo? Na primeira aula já cheguei, depois que terminou, eu falei, quando que eu posso começar? Porque foi muito diferente do que eu esperava. E eu tinha muito medo de lesão, e eu vi que tem muita cautela, você não vai chegar lá erguendo 60 quilos, né? E foi interessante, porque eu tinha dois lugares que me incomodavam muito, que era o ombro, que eu tenho bursite no ombro direito, e a lombar. Eu já levantava com dores muito fortes no ombro e na lombar. E isso me restringia também ao CrossFit, porque eu ficava com medo. Eu falei, gente, meu ombro desse jeito, se eu for fazer CrossFit, eu não vou conseguir.
E aí eu fui e eu vi que na primeira aula não pegou ombro, não pegou lombar, ok. Hoje eu não tenho nenhuma dor, nem na lombar e nem no ombro. Pra mim, é assim, porque como a gente não conhece, a gente fica meio, né, pisando em ovos. Mas quando eu penso, eu falo, gente, como parou de doer? Era uma dor que eu já levantava tomando remédio, sabe? Às vezes me acordava durante a noite a dor no ombro da bursite. E hoje eu não tenho mais dor na minha bursite. Graças ao CrossFit, ao fortalecimento de todos os músculos que estão sustentando ali essa parte. E a lombar parou de doer, consequentemente, sabe? Então, assim, pra mim foi maravilhoso, maravilhoso. Com relação ao emocional, é perfeito. É descontraído, é divertido, é diferente, é uma aula de autossuperação. Então, assim, você sempre tá querendo superar os seus limites, né? E pra mim, assim, como eu te falei, foi um divisor de águas, assim, antes e depois do CrossFit. E como que foi a sua primeira aula? Você chegou lá, né, Ai, eu com todos cheguei esses lá, receios, nossa, mas qual muito que foi a medo. sua sensação antes, durante e Quando eu depois? cheguei, eu falei, será que eu vou conseguir? A primeira coisa que eu perguntei, gente, eu não vou conseguir. Aí, durante a aula, eu falei, não, pode ser que eu consiga, né? Porque a gente começa fazendo sem peso, né? E só os movimentos e a técnica, né? Eu falei, não, esse negócio aqui é legal. E aí a aula vai continuando e você vai descontraindo. E as pessoas que estão fazendo também são muito bacanas. E você dá risada, e você conversa, e você faz a sua aula. E você termina leve. E fez a aula, e você conseguiu fazer a aula. E você superou um limite que você achou que não ia conseguir. Eu entrei lá e falei, gente, eu não vou conseguir. E eu terminei a aula, eu fiz toda a aula, entendeu? Dentro dos meus limites, das minhas capacidades, sim. Mas é assim que começa. E foi muito, muito bom. Eu só sei que eu saí de lá falando, amanhã eu volto. Que legal, que Foi. legal. E conta pra gente assim, quais foram os resultados assim estéticos? Você já falou de dor, diminuiu sua dor. Você teve algum resultado estético, emagreceu, como que foi? Ou aumentou massa Sim, muscular? sim. Conta pra gente. Porque eu acompanho fazendo biopedância, né? Então a gente vê no nu e no cru realmente o que está acontecendo com o corpo. A princípio eu não comecei pensando em estética mesmo, né? E na verdade toda a minha jornada de emagrecimento e acompanhamento nutricional foi por saúde mesmo. E quando eu entrei pensando em saúde mesmo, porque assim, esteticamente, para mim não era importante, eu tava com muito medo mesmo da minha saúde, né? Porque eu tava totalmente sedentária, eu tava me alimentando completamente errado, então altos níveis de gordura visceral e tudo isso é muito perigoso. A gente pensa a curto prazo, né? Mas e daqui a 20 anos, como é que meu corpo vai estar, né? Se eu continuar assim, tá, eu vou deixar a vida passar, e como é que vai estar, né? Então não foi esteticamente, mas lógico que reflete no estético. Quando eu comecei, eu tava muito flácida, porque eu perdi muito peso, né? E agora a flacidez já melhorou, tipo, 80% do que tava, né? Com relação ao emagrecimento, você tem sim um emagrecimento, porque a queima calórica é muito grande. Você se supera, você faz. Então, assim, isso exige do seu corpo, né? Então, você ganha uma resistência, você tem um trabalho de cardio melhor, né? Coisas que você cansava para fazer hoje, você já não cansa. Coisas simples, como antes de eu começar toda essa trajetória, eu levantava para ir ao banheiro e quando eu voltava, eu tava ofegante. Isso, gente, é um absurdo você pensar isso, uma pessoa que não tem nem 40 anos, levantar para ir ao banheiro e voltar ofegante. Então, assim, foi onde eu parei. Eu falei, não, eu preciso mudar. E o cross, para mim, foi, assim, essencial, que tá mantendo o meu equilíbrio, tanto físico, também emocional, e é uma coisa que eu quero fazer pro resto da vida, sabe? Eu não penso em parar. O CrossFit, quando eu penso em fazer, assim, pro resto da vida mesmo. 50, 60, 70 anos, eu continuar fazendo CrossFit. A gente sempre fala que assim, né, os benefícios físicos, não, os benefícios mentais e sociais e de saúde vão muito mais além do que o estético, né? Sim. E você falou um negócio que eu queria te perguntar. Antes de você começar a treinar com a gente, você já vinha num processo. Sim. Mas eu queria saber assim de você, qual foi o gatilho, assim, o que te fez mudar de vida, começar a procurar uma nutricionista, começar a fazer suas caminhadas? Teve algum ponto assim que você Teve. acordou num dia e falou, não, eu preciso mudar? Teve sim.
Foi uma vez que eu levantei pra ir ao banheiro, igual eu tava te falando, né? E eu voltei e deitei e eu estava muito ofegante. Porque você não fazia nada antes disso. Não, sedentária total. Eu não fazia absolutamente nada. Eu não andava, não caminhava, eu não fazia nada. Nada, nenhum exercício físico. E quando eu deitei na minha cama, eu comecei a ficar muito ofegante. Eu falei, gente, isso tá errado. Eu vou ter um infarto. A qualquer momento eu vou ter um AVC. Não exagerando, mas assim, era totalmente possível se eu continuasse com a vida que eu tava tendo. Completamente sedentária, uma alimentação completamente errada, né? E eu fiquei pensando, cara, o que eu tô pensando da minha vida? Daqui a 5 anos eu tô bem, mas e daqui a 20? Como é que eu vou estar? Eu não tenho 40 anos, eu tô assim. Eu tô deitando na minha cama ofegante porque eu me desloquei até o banheiro e voltei, né? Não, tá errado. Foi nesse dia que eu falei, eu preciso mudar. Isso não tá certo, não é certo, né? Então foi nesse dia, eu me lembro certinho de eu voltando e deitando ofegada, que eu falei, não, acabou, não dá pra continuar assim. E foi mesmo um virar de chave, sabe? Tem que virar a chave, tem que... Não é fácil. Não vou falar, não. Todo dia é uma escolha, porque você precisa de constância. Não adianta eu fazer cross uma vez na semana. Uma semana sim, uma semana não. Isso não te traz benefício e nem resultado nenhum para a saúde, principalmente. Mas se você tem uma constância, mas eu só posso ir 2 vezes na semana. Ok, vai 2 vezes na semana, já é uma constância. Então, 2 vezes na semana você tá lá. Aquele dia é o seu dia de cross. Então, manter a constância. Então, assim, é fácil? Não, cada dia é uma escolha. Entendeu? O que você quer pro seu futuro? Não, eu quero ter uma velhice saudável. Eu quero ter uma velhice funcional, né? Então, eu preciso ter uma constância para buscar a minha saúde, mudar um pouco a alimentação. Eu não tô falando para fazer regimes drásticos, loucura. Não, é mudar a alimentação, né? Fazer escolhas inteligentes para você se sentir melhor, fazer o bem para você, né? E qual foi o seu maior desafio nessa virada de chave? Foi começar uma atividade física? Foi mudar a alimentação? O que foi para você o maior desafio? A atividade física foi muito difícil. Porque a alimentação se mudou mais fácil. Foi mais fácil, Ou né? você já se alimentava bem ou também não? Também não. Detonada, assim. Alimentação, acho que eu consumi umas 5.000 calorias por dia fácil, assim, só gordura, doce e tudo. E eu sou uma formiguinha, né? Então, o que eu mais tenho dificuldade de controlar é doce. Mas pra mim não foi muito difícil, porque quando tem o girar da chave, você fala, eu preciso. Mas quando entra o exercício físico, não adianta só o mental, você vai precisar do esforço físico. E quando você tá muito tempo sedentária, isso pega. Entendeu? Então, assim, você caminhar... Eu comecei caminhando, gente, andando. Quantas vezes por semana? Todos os dias. Você já começou Sábado, todos os dias. domingo e feriado, de acordo com a orientação da minha Nutri. Ela falou, Babi, você não come e se alimenta no sábado, domingo e feriado? Então, você precisa gastar. Então, você vai fazer, né? Então, eu colocava o relógio para despertar cedo. Eu lembro que eu comecei nas férias das crianças, então era 5:30 da manhã. 5:50 eu tava saindo de casa para caminhar. Só que no primeiro dia, gente, eu andei 3 quarteirões. Eu tava com dor em tudo. Dor na lombar. Eu tava ofegante. Parecia que eu ia morrer. E eu andei 3 quarteirões. E não era correr, era andar. Eu quase morri. E para eu levantar no outro dia e continuar, e no outro dia, e no outro dia, foi uma luta por dia. Mas eu sabia que tinha que ser assim, porque se não fosse assim, não tem como. E não é porque eu estava começando. Hoje, que eu já tenho uma vida de atividade física mais constante, eu ainda tenho que levantar da minha cama e falar, hoje eu vou. Hoje eu vou. Porque a nossa tendência é querer ficar deitado. E quando tá esse tempinho chuvoso, então, você não quer sair da cama, você não quer se exercitar, sabe? Mas é aquilo, não, eu escolho a minha saúde, eu vou. Só se troca e vai. Não pensa. E hoje você já incorporou esses hábitos na sua vida, né? Já incorporei. E aí a gente trazendo pro nosso treinamento que a gente faz, treinamento funcional, o CrossFit. Sim. Qual que é o seu maior desafio hoje? Que você olha e fala assim, não, ou eu quero conquistar, ou isso eu ainda sofro para fazer, o que é o seu maior desafio? Fala pra gente. Um exercício de lá? Pode ser. Cara, você vai falar o exercício, às vezes o pessoal não vai entender, mas depois vai procurar. É o BMU. Gente, isso tira meu sono. Eu tô vendo vídeos e vídeos. Explica o que é. É o Bar Muscle Up, que a gente chama. Ou seja, é você pendurado na barra,
você subir o seu corpo e ficar em cima da barra. É um dos exercícios mais difíceis e mais cobiçados. Era o meu também, pra te falar a verdade. Gente, eu sonho com esse exercício. Eu já cheguei a sonhar que estava fazendo esse exercício. E eu tenho visto muitos vídeos, muitas técnicas e tenho tentado treinar um tempinho vago. Mas esse é o que eu tenho lá. caminho, viu? Esse é o caminho. Gente, mas assim, essa é a minha meta. Tá. Eu quero conseguir o BMU. Eu não sabia disso, Entendeu? depois eu vou te mandar então, uns tutoriais. Então me mande. E assim, meta de vida, igual eu te falei, é chegar nos meus 70 anos, totalmente funcional, ainda se exercitando, claro, dentro dos meus limites. É lógico que eu não vou fazer o exercício que eu faço hoje com 70 anos. Mas assim, eu quero ter uma qualidade de vida, né? Igual a gente estava falando daquelas masters, né? Que participa de mundial e tem acima de 60 anos. Eu acho isso o máximo. Eu vejo assim, gente, tem a esperança, entendeu? Você pode conseguir, tem como, né? E quando eu vejo esses vídeos dessas senhorinhas fazendo coisas que às vezes nem eu consigo fazer hoje, isso me enche de alegria e de uma esperança que eu posso chegar lá, entendeu? Com a constância. Eu consigo, eu vou conseguir, né? E o que eu tô traçando aqui não é estética, não é uma ideologia, não é uma saúde, é uma longevidade. Você tá entendendo? O que eu quero fazer hoje é prolongar meus dias saudáveis. Porque eu acho muito complicado você viver muito e não ser funcional, você ficar dependendo, né? E com qualidade, né? Exatamente, você tem Porque uma não adianta qualidade. nada você viver muito, mas viver dependendo. Exatamente. Ou viver muito, mas sem conseguir aproveitar ao máximo a sua vida. A gente vê muito, né? Às vezes, pessoas mais de idade que têm tempo, têm dinheiro para viajar, mas não conseguem viajar. Ah, porque vai andar muito... Ah, não consegue desfrutar, não consegue aproveitar, né? E você falou muito de como você se sentia cansada, né? Não conseguia... E como você se sente hoje? Caramba. Qual que é a sua... Em hoje todos os aspectos. Nossa. Mulher Maravilha. Nossa, só Mulher Maravilha. Gente, é impressionante porque, assim, às vezes a gente levanta meio cansado e tal, mas, assim, é a rotina da semana, você tem que continuar a sua rotina. E é impressionante como o exercício, ele te renova. Embora você saia cansado, você sai de lá... É aquela liberação de endorfina básica, né? Gente, você sai de lá querendo fazer 1000 coisas. Você acha que você vai conseguir abraçar o mundo porque você tá com uma energia e uma disposição, entendeu? Então, principalmente quem treina de manhã. Eu só treino de manhã, porque eu sou muito funcional de manhã. À tarde eu já não sirvo, eu não consigo fazer exercício à tarde porque eu já tô muito cansada no fim da tarde. Então, de manhã, para mim, é o horário perfeito. Eu acho interessante a pessoa colocar a adaptação do horário funcional para ela. Porque, às vezes, você quer começar a fazer o exercício de manhã, mas você não funciona de manhã. Sim. Você não vai. E aí, não é uma coisa que você vai ter constância, porque você não vai funcionar aquele horário, entendeu? Então, é muito interessante. Então, todas as vezes que eu me exercito, é de manhã. É a primeira coisa que eu faço no dia. É o exercício. E isso dá para mim, assim, um gás... extra, assim, sabe? No dia, na semana. E quando eu não vou, eu sinto falta. A gente começa a sentir falta. Fica. E essa questão de horário é bem interessante. Eu sempre falo para os meus alunos, ou quem pergunta, ou quem quer começar uma atividade física, que o melhor horário é de manhã. Primeiro, é o primeiro compromisso do seu dia. Exato. Então, é difícil você falhar. É difícil procrastinar, né? Porque é o primeiro compromisso do dia. Às vezes Exatamente. você pode procrastinar por ficar mais na cama e tudo mais, mas é o seu primeiro compromisso e você tem que fazer. Exatamente. E segundo... é porque é o bem-estar. É como se você, né, recarregasse suas baterias. Até a gente fez um post essa semana falando sobre assim, né? É curioso, você cansa, mas você se sente bem. Você cansa, mas você se sente mais revigorado. É uma coisa, é contra-intuitivo. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Como assim? Você vai cansar, mas vai ficar melhor? E só quem faz é que sabe explicar isso, né? É interessante, porque a gente vê as pessoas falando. Aí você fala, tá... Mas quando você passa por isso, parece que você fala, gente, eu tô morta, mas eu tô querendo... Nossa, eu abraço o mundo agora, eu quero fazer tudo. Eu quero, tipo... E você tá morto de canseiro, mas você tá num gás que você pode seguir seu dia pleno, entendeu? E vai conseguir. E quando a gente ouve falar, a gente fala, não. Mas será? Mas é real. Eu tenho alunas que treinam à noite também, que às vezes chega cansada, mas fala assim, mas eu só vim porque eu sei que eu vou ficar melhor. É bem aí, isso. Às vezes os amigos falam, nossa, mas você vai na academia ainda? Eu falo, mas eu vou porque eu sei que eu vou ficar melhor, né? Então você luta um pouquinho com essa vontade de não ir, mas a gente vai porque sabe que vai ficar melhor. E aí, eu queria ver com você, como que você define
os nossos treinos? Como que você define o cross? Nossa. Como que você sintetiza tudo isso que você falou, Eu sou assim? completamente apaixonada por CrossFit hoje, então eu sou muito suspeita, né? Mas assim, eu acho hoje, assim, pra mim, essencial, né? O cross. Eu tenho... É até interessante porque as minhas amigas, elas já estão cansadas de ouvir. Cara, começa, meu, é muito bom. E é sempre a mesma coisa que eu tinha também. Ah, eu não vou dar conta. Nossa, mas eu tenho dor aqui, mas eu tenho... Nossa, não, amiga, eu não vou dar conta. Eu falo, você vai, cara, eu consegui. Se eu conseguir, você consegue, sabe? Então, assim, os treinos lá são muito bons. É sempre dentro dos limites de cada pessoa, né? Você não vai se lesionar se você seguir os coaches como orientadores e fazer tudo corretamente, né? É claro que você não vai começar levantando peso, você vai começar aprendendo a técnica. Para quê? Para quando você for levantar o peso, você não se lesionar. Então, isso é muito interessante, porque o que a gente vê muito em academia é que, assim, passa e vai e faz. E muitas vezes a pessoa não tem condição de pagar um personal, então ela vai e faz do jeito que acha. Mas tá leve, vou pôr mais peso, né? E é onde tem a lesão. E ali é legal porque você tem um acompanhamento. E é uma aula dinâmica, é uma aula diferente toda aula, né? Você não vai todo dia fazer o mesmo exercício. Ah, eu vou trabalhar braço. Tá, mas não vai ser o mesmo exercício de braço. Ah, hoje é para trabalhar a parte inferior. Tá, mas não vai ser os mesmos exercícios que você fez na aula que fez exercício inferior na próxima vez. É isso que eu sempre falo pro pessoal. Ah, mas assim, o que o CrossFit tem que... Eu falo, o problema não tá em ser musculação sem aparelho, ser livre. É. A questão tá no método que é usado, Exatamente. que é o que a Babi tá falando. Você vai trabalhar o mesmo músculo, mas com exercícios diferentes. Exatamente. Você vai recrutar as mesmas fibras musculares, mas de uma forma diferente. Não é, hoje é 3 de 10, 3 de 15. Não, a gente tem alguns métodos, métodos de treinamento, que a gente chama EMOM, AMRAP, 4Time, que fazem o estímulo para o seu corpo serem diferentes, variados. E é isso que motiva tanto e cativa tanto a gente, né? Gente, é apaixonante esse estilo, assim. Você não consegue se desligar de... Bom, pro meu perfil foi maravilhoso, assim. Eu falo, é divisor de águas. Eu indico CrossFit para todo mundo, porque é um exercício, ele é um exercício completo, sabe? Você não vai só trabalhar uma musculatura, você trabalha músculos que você acha que nem existia no seu corpo. Na primeira semana você vai sentir a dor, você vai falar, gente, mas tem um músculo aqui? Porque você nunca trabalhou esse músculo e lá você vai trabalhar. Porque é completo, sabe? É completo. E o que você gostaria de deixar para quem está buscando aí um caminho de treinar, de fazer atividade física? Quem não está treinando, quem está parado, sedentário, o que você gostaria de deixar registrado para essas pessoas como motivação, como inspiração? Comece. Tem que começar. Enquanto não começar, não guina, não adianta. Tem que ter o primeiro passo, tem que ter a girada de chave. Começa. Vai fazer uma aula experimental lá no Chuminski, vocês vão ver. Não, é experimental, você vai ver e vai sentir. Você vai voltar. E a gente oferece 7 aulas aí para conhecer, né? Você vai voltar. Você vai voltar, porque é muito bom. É muito bom. Façam isso, vocês vão ver. É isso aí, pessoal. Então foi um bate-papo com a Babi, contando a mudança, um pouquinho da experiência dela, o que ela vivenciou com a gente. E nós teremos outros episódios, outros alunos, né? Contando as experiências deles. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, deixa aí nos comentários pra gente, tá? Coloca aí que a gente vai procurar responder vocês, né? Alguma curiosidade, qualquer coisa que vocês queiram saber a respeito, tá bom? E eu queria deixar aí o convite para quem quiser conhecer. E nós temos diversos planos aí de treinamento, né? De acordo com a frequência semanal. Então, planos a partir aí de R$ 99,00 para quem quiser treinar. Acabou a desculpa, hein? Então, já acabou a desculpa, começa, né? Começa! Então, é só mandar uma mensagem pra gente. Vocês encontram a gente nas redes sociais, no Instagram, agora no YouTube também, tá bom? E a gente queria agradecer a Babi pela presença, pelo depoimento dela, por contar a experiência dela, né? Que é uma experiência que nos motiva. Eu gosto de ouvir essas histórias, né? Porque isso faz a gente também trazer pra gente, por mais que eu sempre fui uma pessoa que treinou, que fez atividade física, mas a gente sempre colhe assim, tipo, o que eu vejo por trás? Eu vejo assim, não desistir, começar, se entregar a uma nova experiência, né? Que a todo momento da nossa vida
a gente vai passar por experiências, por situações que a gente vai ter que começar. Que a gente vai ter que dar o primeiro passo. Experimentar, exatamente. Experimentar. Então, isso serve de exemplo para todos nós. Então, muito obrigado, Babi. Obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio aí. Um abraço.